Oi gente, tudo bem? Meu nome é Mariana e esse é o canal Por Paixão, onde eu falo sobre livros e mercado editorial. Eu tava aqui pensando sobre os vídeos, né, que eu gravo aqui e tal, sobre os livros sobre os quais eu quero falar. Eu fiquei pensando sobre como a literatura nacional cresceu. Vocês já perceberam isso também? Eu leio desde sempre, assim, desde que eu me conheço por gente, eu lembro dos livros infantis que eu tinha e que eu li a exaustão, e enfim, eles se quebraram as lombadas e as capas saíram por aí, enfim. Só que eu comecei realmente a entender o universo do livro, entender o mercado editorial lá pra 2010, que foi quando eu comecei a escrever sobre livros na internet. E comecei a ler sobre pessoas falando de livros na internet. E naquela época, e eu me sinto bem velha falando sobre isso, porque isso já faz 10 anos, eu lembro que eu comecei, né, a colecionar livros e a imensa maioria deles eram livros estrangeiros. E a diferença entre a quantidade de livros nacionais contemporâneos que eu li e que tinha em 2010 é totalmente diferente da quantidade e das leituras de livros nacionais que eu leio hoje, que eu tenho lido há uns 5 anos, mais ou menos. Lógico, isso eu tô falando de livros contemporâneos, né? Se você vier a argumentar que não, mas todo mundo leu na escola Machado de Assis, José de Alencar e etc e tal, é diferente. O assunto que eu tô falando aqui é diferente. Você lê esses livros nacionais clássicos na escola e você lê obrigado, talvez você tenha a sorte de gostar deles naquele momento da adolescência que você leu pela primeira vez, ou que você tá lendo pela primeira vez, mas normalmente não é isso que acontece, né? Principalmente porque uma leitura obrigatória é totalmente diferente de uma leitura de lazer. Mas eu tô falando mesmo de livros contemporâneos. Eu confesso, eu tinha um preconceito com autores nacionais contemporâneos. Eu acho que isso diminuiu bastante nos últimos anos, mas talvez ainda tenha muitas pessoas que ainda têm esse preconceito, assim, de, é livro de autor nacional. E aí eu comecei a pensar nisso e eu achei engraçado, né, porque mudou muito nesses 10 anos. A literatura para jovens, principalmente. Então, calma, deixa eu voltar no tempo. Em 2010, quando eu comecei a falar sobre livros em blog e tal, e ler blogs sobre livros, a literatura juvenil, como a gente conhece hoje como Young Adult, ela tava começando. Livros como a série Sussurro, da Becca Fitzpatrick, é mais ou menos dessa época. E de lá pra cá, houve um imenso crescimento desse tipo de literatura. E junto a esse crescimento de literatura young adult, também houve um crescimento de literatura nacional contemporânea, também young adult, mas também adulta. Eu lembro de uma coisa muito engraçada, que é assim, quando a gente começou a ler os livros young adult, a gente achava super normal que os jovens americanos faziam. Trabalhei muito durante as férias de verão ou de inverno e consegui comprar um carro, e agora eu vou sair e não vou falar com minha família nunca mais. Porque os livros young adult americanos tinham muito disso, né? Eram os jovens adolescentes e a história era deles e sobre as coisas que aconteciam com eles, mas a família nunca estava inclusa. E aí o mais engraçado é que quando a Babi Dewitt escreveu Sábado à Noite com jovens pegando o carro dos pais no interior centro-oeste, com 16 anos, e indo pra casa dos amigos pra assistir filme e comer salgadinho, as pessoas ficaram, mas não foi isso que aconteceu na minha adolescência. Eu nunca passei por isso. Gente. Bem, e essa literatura nacional contemporânea, ela foi crescendo com o passar dos anos, né? Acho que nos últimos 4 ou 5 anos, principalmente, esse nicho, que na verdade é o nosso nicho, né? É a nossa história sendo contada de diferentes partes do Brasil, que é muito imenso. Isso foi aumentando, né? Isso foi sendo mostrado mais nas ficções. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando? Vocês entendem essa situação? Vocês veem essa situação desse mesmo modo também? Porque assim, há 10, vamos dizer, 5 anos, eu não tinha nem metade da quantidade de livros nacionais contemporâneos que eu tenho atualmente. Inclusive, a minha lista de desejos atualmente tem muito mais livros nacionais do que livros internacionais. Até hoje você encontra
autores brasileiros que insistem em batizar seus personagens e suas cidades com nomes internacionais. Isso é fato, acho que sempre vai existir. Mas é muito mais legal ver as histórias que acontecem aqui no Brasil, que tem personagens e trejeitos e situações que a gente vive, né, diariamente, que a gente conhece, que a gente já passou, que a gente já viveu, que a gente já morou. Eu lembro que um dos melhores livros, se não o melhor, de 2018 foi O Alto da Maga Josefa, que é sensacional, se passa no sertão nordestino. É uma história maravilhosa e fantástica e tem um respeito às nossas tradições, sabe? Não que seja isso que faça com que a história seja incrível, não é apenas isso. Mas isso dá aquele gostinho a mais, sabe? De você saber que tem a história do seu país ali também. O segundo livro que eu li esse ano, que provavelmente vai ser uma das melhores leituras desse ano, apesar de ter sido só o segundo, que foi o Porém Bruxa, da Carol Shelvato, ele se passa aqui em São Paulo, e aí ela vai falando os lugares por onde a Isis passa, e aí eu fico querendo ir lá tirar foto, porque eu moro aqui em São Paulo, e eu sei que aquele lugar existe e que eu posso acessá-lo, sabe? Eu tenho acesso a ele. Eu acho isso fantástico. Não é isso que faz a história ser sensacional, mas o fato de ser uma história brasileira, de um autor nacional, que se passa no Brasil, que se passa num local conhecido, faz muita diferença. A conclusão a que eu chego, né, nessa conversa comigo mesma, nessas divagações, é que somos muito influenciados pelo exterior, né, pelos outros países. Isso em todas as áreas da vida. Especificamente na ficção, parece que nós sempre tivemos um preconceito, né, enraizado sobre nossas raízes. Tinha aquela conversa de que os livros internacionais são bem melhores do que os livros nacionais. Aí não vou ler esse livro, que parece bom, mas foi escrito por um autor nacional, então não vou ler. Mas que nessa última década esse panorama tem mudou. E o nosso mercado editorial tem crescido com a literatura nacional. Isso é muito importante, isso é muito sensacional, é muito bom. E você, quantos livros nacionais contemporâneos você tem hoje na sua estante, em comparação com a quantidade de livros nacionais contemporâneos que você tinha há 5 ou 10 anos? Me conta aqui nos comentários, vamos falar mais sobre isso, dividir essas experiências literárias que vai além das leituras, abarca também a nossa brasilidade, a nossa visão como pessoas brasileiras. Você tá chegando agora de paraquedas aqui no canal, pega seu paraquedas, bota numa sacolinha, dá uma olhada na estante, vê o tanto de livro nacional incrível que a gente já tem. Se inscreve aqui no canal e vem conversar comigo sobre essa visão no mercado editorial. Se você já é inscrito, muito obrigada pela sua participação. Não esquece de dar gostei aqui no canal e de comentar sobre o assunto do vídeo comigo também. E de compartilhar para as pessoas com quem você quer conversar sobre isso, com quem você quer conversar sobre a literatura nacional. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!